Juliana observou a poeira fina que se acumulava sobre a estante de livros que ela e ele haviam montado juntos naquele apartamento alugado que parecia tão provisório e, ironicamente, tornou-se o cenário de um epílogo permanente. Juliana se lembrava do cheiro de serragem fresca misturado ao café fraco da manhã 1 ano e meio atrás. Aquele cheiro era a promessa disfarçada de futuro, um cheiro que agora estava sufocado pela quietude pesada que se instalou após a última vez que a chave girou na fechadura. Sem a intenção de voltar para ficar, a luz da tarde entrava pela janela com uma indolência quase cruel, iluminando cada partícula suspensa no ar, como se quisesse enfatizar a ausência de movimento, a ausência de vida real que ainda residia ali. O apartamento não era mais um lar, era um museu das intenções desfeitas. Juliana não chorava mais com soluços descontrolados ou a dor aguda que fazia o peito parecer pequeno demais. Aquele tipo de choro havia sido gasto nos primeiros meses, consumido em noites. Insones e ligações mudas para números que não atendiam mais. Restava agora essa resignação fria e seca, a constatação de que o tempo tinha a má qualidade de transformar a urgência em poeira e a esperança em um item de decoração que se ignora. A luz que tocava o assoalho de madeira parecia revelar marcas que ela nunca notara antes. Pequenos riscos deixados pelo arrastar de móveis que agora não estavam mais lá. Sombras de uma mobília que ele levou sem fazer barulho, enquanto ela tentava entender onde o diálogo havia se quebrado. A inércia de Juliana era uma forma de resistência passiva, um medo de que, se ela limpasse aquela poeira ou movesse aquela caixa restante, o último vestígio da presença dele desapareceria para sempre. Mas, ao mesmo tempo, a sujeira a incomodava como se fosse a prova material da sua própria estagnação, enquanto o mundo lá fora continuava a girar em uma velocidade que ela já não conseguia acompanhar. Cada objeto deixado para trás tinha um peso desproporcional ao seu tamanho. Uma caneca lascada, um carregador de celular antigo, um par de chinelos esquecido debaixo da cama. Essas pequenas âncoras a mantinham presa a uma narrativa que já havia terminado, mas que ela se recusava a fechar. A percepção de que ela estava habitando as ruínas de um plano que não era mais dela começou a se infiltrar em seus pensamentos, como a umidade que estraga as paredes silenciosamente e sem pressa. O apartamento era grande demais para uma pessoa só, mas pequeno demais para conter a magnitude da sua percepção tardia. Ela caminhava pelos cômodos, sentindo o eco de seus próprios passos, um som que antes era camuflado por risadas ou discussões triviais sobre o que jantar ou qual filme assistir. Agora o silêncio era absoluto e invasivo. Um personagem vivo que ocupava a poltrona vazia e dormia no lado frio da cama. A falta de barulho era o que mais a agredia. Não era um silêncio de paz, mas um silêncio de abandono, de algo que foi interrompido no meio de uma frase e nunca mais seria concluído. Juliana olhava para o teto e via as marcas das lâmpadas que precisavam ser trocadas, pequenas tarefas domésticas que antes eram motivo de interação e agora eram apenas lembretes de sua solidão operacional. A vida que eles construíram era baseada em uma rotina que ela acreditava ser sólida, mas que, na verdade, era apenas uma sucessão de hábitos que escondiam a erosão do afeto. Ela percebeu que o fim não começou com a partida física dele, mas meses antes, quando os silêncios começaram a ficar longos demais e os olhares pararam de se cruzar no café da manhã. Ela se perguntava como pôde ser tão cega aos sinais que agora pareciam tão evidentes como luzes de neon no meio da noite. A cegueira dela fora uma escolha de autoproteção, uma negação sistemática da realidade para manter o conforto de uma ilusão que estava desmoronando a cada dia. Juliana sentou-se na beirada da cama, sentindo o peso do seu próprio corpo, uma sensação de gravidade aumentada que tornava cada movimento um esforço monumental. A vida parecia ter se tornado um filme em câmera lenta, onde ela era a única espectadora de sua própria queda. O tempo não curava nada, apenas desgastava as arestas da dor até que ela se tornasse uma superfície lisa e fria, onde nada mais conseguia aderir. O ponto de inflexão para ela não tinha sido um evento explosivo,
Um grito, um portão batendo ou um bilhete deixado sobre a mesa. Tinha sido algo muito mais insidioso, algo que se infiltra no cotidiano, como uma rachadura invisível no concreto. Ela estava arrumando as caixas, o processo lento e metódico de desmantelar uma vida compartilhada, e encontrou a pequena caixa de madeira que ele usava para guardar botões e moedas antigas. Ele sempre dizia que ali estavam os vestígios de eras passadas. Juliana abriu a caixa esperando encontrar talvez um recibo esquecido ou alguma bugiganga sem valor, mas lá dentro havia apenas um único item diferente do usual. Um pequeno pedaço de papel dobrado, com um cuidado que contrastava com a desordem emocional em que se encontravam. Ela desdobrou o papel com a ponta dos dedos receosa e viu um desenho infantil feito com lápis de cor verde e amarelo. Um sol sorridente com braços estendidos e um par de bonecos de palito de mãos dadas. O desenho era claramente de uma criança. A princípio, Juliana pensou ser algo que o sobrinho dele havia deixado um resto de visita esquecida. Mas ao olhar melhor para o verso do papel, viu uma caligrafia que ela conhecia bem. A caligrafia dele, só que mais firme, mais decidida. Ele havia escrito com caneta esferográfica preta uma única frase sob o desenho infantil. O que ela leu não era uma confissão, não era um pedido de desculpas, nem mesmo uma despedida. Era um lembrete, um plano executado em segredo. O desenho não era uma memória, era uma projeção futura, um futuro que ele já havia decidido que não incluiria a presença constante e imutável dela. A frase dizia apenas o plano. Para depois de nós. Juliana sentiu o ar escapar de seus pulmões, como se o pedaço de papel tivesse o poder físico de comprimir seu tórax. Ele não precisava de mais nada que a sustentasse ali. Aquele papel era o mapa de uma fuga silenciosa, de uma reorganização interna que vinha sendo arquitetada enquanto ela ainda estava distraída, planejando a próxima viagem de fim de semana ou discutindo qual cor pintar a sala de estar. O desenho infantil simbolizava a inocência, que ele buscava recuperar, ou talvez a pureza de um começo sem o peso das expectativas acumuladas entre eles. Aquele era o momento. Aquele pedacinho de papel amassado era o selo oficial da irreversibilidade. Ele não tinha ido embora por um impulso momentâneo. Ele tinha se preparado para a ausência e ela tinha ficado esperando o retorno de alguém que já havia se despedido antes mesmo de sair da porta. A poeira continuava a se assentar sobre os livros, sobre as fotografias, sobre os planos que agora pareciam pertencer a um romance de outra pessoa. Juliana fechou a caixa devagar. O som da tampa encaixando-se no corpo da madeira soou como um tiro abafado no silêncio do apartamento. Ela entendeu que a dificuldade não era aceitar a partida dela, mas sim aceitar a sua própria lentidão para entender a magnitude da decisão alheia. Ela havia vivido no tempo dele, enquanto ele já estava no tempo do depois. O peso da percepção era quase físico. Ela podia sentir o esmagamento lento da possibilidade de reverter qualquer coisa. A conversa que ela ensaiou mentalmente por meses, o pedido de perdão por falhas que agora pareciam triviais, a promessa de mudança que ela carregava pronta para ser entregue, tudo aquilo virou cinzas, ao perceber que o palco estava vazio e as cortinas já haviam sido fechadas há muito tempo. O que restava era apenas o eco de sua própria voz, falando para um auditório vazio. A estrutura da casa parecia a mesma, mas os pilares emocionais haviam sido removidos, e ela estava parada no meio do salão, observando o teto prestes a desabar, sem ter como segurá-lo, sem ter sequer o direito de tentar. Segurar aquele desenho infantil era segurar a prova irrefutável de que a separação era um projeto de engenharia minucioso e não um acidente de percurso. Ela lembrou da última vez que tentaram cozinhar juntos. Ele estava estranhamente paciente, explicando cada passo como se estivesse ensinando uma criança a amarrar os sapatos. Mas agora ela via aquilo sob outra luz. Não como carinho, mas como despedida, como a última aula de um curso que ela nem sabia estar frequentando. A paciência excessiva era a distância mascarada. O afeto desprendido era a liberdade ensaiada. Juliana percebeu que ele já não estava mais ali muito antes de levar as malas. Ele já havia retirado sua alma daquele apartamento, deixando apenas um simulacro de presença para que ela não percebesse a partida iminente.
A traição não era de outra pessoa, mas de um tempo que ele roubou dela, permitindo que ela investisse afeto em um solo que ele já havia salgado. Juliana permaneceu sentada no chão por um tempo indeterminado, apenas observando a forma como as sombras avançavam e engoliam os móveis restantes. A sala, que um dia fora palco de conversas sussurradas sobre sonhos pequenos e grandes, agora era apenas um retângulo de madeira e tinta aguardando novos ocupantes. Ele havia limpado tudo, não apenas as roupas e os objetos pessoais, mas também a própria assinatura emocional do espaço. A exceção era o desenho infantil guardado na caixa de botões. Aquele era o rastro que ele permitira que ficasse um artefato propositalmente deixado para trás. Juliana ponderou sobre o significado de deixar um símbolo de um futuro desejado com a pessoa que seria excluída desse mesmo futuro. Era uma crueldade calculada ou um erro de planejamento logístico? O cérebro dela lutava para encaixar o desenho no quebra-cabeça da separação recente, mas a peça simplesmente não pertencia à narrativa de uma briga ou um desentendimento passageiro. Era a peça que definia a cena inteira. A verdade era que aquela partida não era um ponto final, mas um ponto de fuga planejado em detalhes. A ausência de luta visível por parte dele sempre a havia confundido. Ela esperava reações mais viscerais, mais barulhentas, um sinal de que ele também estava sofrendo. A ausência de drama era o seu maior quebra-cabeça, e agora, com o desenho na mão, ela tinha a chave para desvendar o mistério. Ele não precisava dramatizar o que já estava resolvido em sua mente. A resolução dele era a sua estagnação, a sua dor. Era o preço da liberdade dele. Juliana se levantou devagar, sentindo os joelhos protestarem contra o frio do piso. A cozinha era o próximo campo de batalha para a desconstrução, onde eles haviam compartilhado incontáveis refeições e onde as discussões mais importantes geralmente terminavam em um café renovado. Ela abriu o armário de temperos e a organização impecável o fazia sorrir ironicamente. Ele nunca se importou muito com temperos, mas nos últimos meses ele havia se tornado um mestre na organização de pequenos espaços. A disposição dos saleiros e pimenteiros era quase militar, uma ordem que gritava controle e previsibilidade. O controle que ele não tinha sobre o relacionamento, ele o exercia sobre esses pequenos detalhes domésticos. Juliana pegou o pote de orégano que ela mesma havia comprado em uma feira local e percebeu que até mesmo o orégano dele havia sido transferido para um pote de vidro hermético, idêntico aos outros. Apenas os rolos feitos à mão com a letra dele o diferenciavam. Ela começou a sentir uma náusea fria que não vinha do estômago, mas da própria compreensão. A organização não era um hobby súbito, era uma preparação para o desapego. Ele estava metodicamente desfazendo os laços físicos e práticos da vida que compartilhavam enquanto ela ainda estava presa, na esperança de que um dia ele simplesmente voltasse com um buquê de flores e um pedido genuíno de desculpas. A mentira que ela se contava era que ele precisava de espaço, que precisava respirar. Verdade que o desenho revelava era que ele estava apenas arrumando a casa para receber um novo inquilino emocional, e ela era a inquilina que precisava desocupar o imóvel. Ela voltou para a sala e olhou para a moldura vazia na parede, onde costumava estar a foto deles no litoral de um dia ensolarado. Restava apenas um quadrado mais claro na pintura, indicando o espaço ocupado por um sorriso que não era mais dela. Ela havia resistido a preencher aquele espaço com outra coisa, mantendo-o vazio, como um altar à espera do retorno do ídolo. Mas agora ela percebeu que a ausência da foto não era um espaço esperando ser preenchido. Era um espaço que ele havia demarcado para nunca mais ser ocupado por ela. Aquele vazio era a sua nova paisagem. A compreensão de que ela não era a pessoa que ele procurava para o futuro desenhado era esmagadora. Não era que ela não fosse boa o suficiente, era que ela era o passado ao qual ele se recusava a retornar. A percepção tardia era essa. O amor dela era o peso que ele precisava aliviar para se sentir leve o suficiente para desenhar o novo sol infantil. Juliana percebeu que enquanto ela tentava consertar as rachaduras da casa, ele já estava construindo uma casa nova em outro lugar, usando os materiais que ele secretamente desviava da relação deles.
Cada gesto de gentileza nos últimos meses fora um tijolo na parede que ele estava erguendo entre os dois, uma barreira que agora era intransponível. A frieza daquela constatação a fez tremer, não de frio, mas de uma solidão, que agora parecia definitiva e sem volta. A decisão de simplesmente não se mover mais, de permanecer parada no limiar entre o que foi e o que nunca mais seria, trouxe a Juliana uma estranha sensação de controle momentâneo. Era o último ato de posse sobre aquela cena. Ela se recusava a dar a ele o espetáculo da sua dor desordenada. A memória do desenho infantil, o sol sorridente, com braços estendidos, voltou com uma clareza quase dolorosa. Ela se lembrou da última vez que viu o sobrinho, um garoto agitado que havia deixado rabiscos por toda a casa. Aquele desenho, porém, era diferente. Carregava a intenção madura de quem molda um símbolo para um novo começo. Não era a arte espontânea de uma criança, era a iconografia escolhida de um homem que pavimentava sua rota de fuga. A chave para entender a irreversibilidade estava na comparação entre o que ela via e o que ele havia planejado. Ela via um lar sendo desfeito, ele via um depósito sendo esvaziado para uma nova locação, ela via um casal se separando, ele via um anexo sendo desmembrado de sua estrutura principal. O descompasso entre essas duas realidades era o abismo que os separava. Não era uma falha de comunicação, era uma falha de sincronia temporal. Ela vivia no passado recente, revendo as últimas tentativas de conserto, enquanto ele já estava projetando as paredes do futuro construído em outro lugar. O peso dessa percepção fazia com que as lembras felizes se tornassem igualmente pesadas. Elas não eram mais doces recordações, e sim evidências de um desperdício de tempo e energia investidos, em algo que ele já havia descartado mentalmente. Juliana lembrou de uma discussão sobre a cor da parede da sala. Ele insistiu no cinza neutro, um tom que não marcava, que não se comprometia com emoções fortes. Ela havia cedido, argumentando que era prático. Agora ela entendia que o cinza era a cor da sua não participação. Ele já estava pintando o futuro com um tom que não incluía a saturação da presença dela. A consciência tardia a atingia em ondas lentas e metódicas. Não era um raio, mas a maré subindo. Ela podia sentir o frio subindo pelos tornozelos e logo chegaria ao peito. O ponto de não retorno não era a assinatura de papéis de divórcio que ainda não haviam sido iniciados, nem a entrega das chaves, mas aquele instante no qual ela aceitou a evidência irrefutável deixada em um pedaço de papel. A partir daquele momento, qualquer tentativa de reavivamento seria apenas um teatro para seu próprio benefício. Uma negação dolorosa da realidade que já havia se estabelecido. O passado dela com ele estava encapsulado naquele desenho infantil. Um futuro que ela não faria parte, desenhado com a mão firme de quem sabe exatamente o que quer. E mais importante, o que não quer mais. Juliana fechou os olhos e tentou se lembrar da última vez que haviam rido juntos de verdade. Não um riso educado ou de cortesia, mas aquele riso que fazia o estômago doer de tanto ar. O esforço de puxar a memória trazia apenas um borrão, uma imagem desbotada que não sustentava a emoção. A alegria verdadeira havia sido sequestrada pelo processo de desmonte e substituída por uma vigilância constante sobre o que ele faria ou diria a seguir. Ela havia trocado a autenticidade pela ansiedade. O ato de organizar as caixas que ela havia iniciado com a esperança de terminar logo, para que pudessem sentar e conversar como adultos racionais, agora se revelava como o ritual fúnebre da sua própria ilusão. Ela parou de arrumar e começou a desorganizar de leve, movendo um vaso de lugar, virando um quadro apenas para quebrar a simetria imposta por ele. A quebra da ordem era um protesto mudo contra a ordem que ele havia imposto à vida dela, uma ordem de exclusão. Aquele pequeno ato de rebeldia doméstica não mudaria a grande verdade, mas era a única coisa que lhe restava para afirmar que ela ainda existia naquele espaço. Ela pegou o celular no bolso, o aparelho que permaneceu frio e mudo em sua mão por dias, e olhou a tela, não para ver novas mensagens, mas para observar a hora, um medidor implacável do tempo perdido. Ela não ligaria, não mandaria. Mensagem não buscaria validação. A reversão daquele caminho não passava mais por uma ponte, mas por um oceano de tempo
que ela não tinha mais para navegar. O tempo para mudar, para consertar, para argumentar, para amar de um jeito diferente, havia sido gasto sem que ela percebesse que estava em uma corrida contra um cronômetro que já havia zerado para o outro lado. A consciência era pesada, mas estranhamente libertadora. Libertadora porque a isentava da obrigação inútil de tentar consertar o irreparável. Libertação não vinha da resolução do problema, mas do fim da ilusão de que havia um problema a ser resolvido de fato. Havia apenas um fim silencioso organizado e já em andamento. O silêncio daquele apartamento não era mais um convite para que ele voltasse, mas um aviso de que ela precisava ir embora e construir um novo espaço onde o sol desenhado por outro não pudesse ofuscar a sua própria luz, mesmo que essa nova luz demorasse muito para acender. Juliana finalmente atravessou o batente da porta e, ao ouvir o clique final da fechadura, ela soube que não estava trancando apenas um apartamento, mas sepultando a mulher que ela fora até ali. A jornada agora era solitária, mas pela primeira vez era real.